Você sabia que mesmo estando com a sua documentação toda em dia, tudo certinho, você pode ainda mesmo assim não conseguir financiar a sua casa própria? Eu sou Maurício Lopes, aqui da Aliato Empreendimentos Imobiliários, caminhando com você na jornada da casa financiada. E neste módulo agora nós vamos falar sobre o módulo 3, onde eu venho abordar para vocês a situação de documentação do cliente, do proponente da aquisição dessa casa, em virtude de que nós estamos tratando o assunto como se fosse casa financiada pelo sistema financeiro. Nós já falamos sobre a ficha de entrevista, onde ou eu, ou o corretor, o empreendedor que estiver vendendo esse imóvel, explana para o cliente toda a situação de documentação que ele precisa ter em mãos, que ele vai precisar lá na frente, o que pode acontecer dele não financiar a casa, dele não conseguir esse financiamento, no que ele tem disponível no mercado. Então, na ficha de entrevista, fez uma triagem com este cliente ali sobre o mercado financeiro, mercado habitacional de um modo geral. Então, como foi explanado para você sobre a documentação do cliente, na ficha de entrevista, tivemos o módulo 2 falando sobre o terreno, sobre a escolha do lote. Então, neste módulo agora, considerando será o módulo 3, para vocês ir acompanhando essa evolução, esse passo a passo de como conseguir a casa própria. No módulo 3, nós vamos aprofundar mais na documentação, fazer uma triagem mais profunda. Porque mesmo que você às vezes esteja com a sua documentação todo em dia, pode ser mesmo assim que você ainda não consiga a tão sonhada casa própria. Então vamos lá. Para você financiar a sua casa, você vai precisar da documentação de estado civil, se você é solteiro, se você é casado, se você é divorciado. Então essa documentação tem que estar alinhada com o seu momento atual. Se você for divorciado, você já tem que estar com essa verbação pronta, feita em cartório, tudo certo. Se você é casado, tem que estar com essa certidão de casamento em mãos também. Se o seu cônjuge trocou o sobrenome, eu falei sobre isso no primeiro módulo. Então agora nós vamos fazer a prova dos 9. Porque mesmo que a gente explique para o cliente, ele ouve e leva de boa o assunto adiante. O que não quer dizer que ele esteja com essa documentação toda em dia. Já tive diversos casos aqui dentro. O cliente vai levando a negociação como se tivesse tudo certo, como se ele tivesse entendido tudo que foi explanado, e na hora dessa triagem da documentação não passou deste ponto. Porque o próximo ponto da triagem agora é a aprovação da carta de crédito, lá no banco ou na casa lotérica, se for terreno em construção, apenas Caixa Econômica e casas lotéricas, nos seus correspondentes bancários. A documentação estando alinhada vai facilitar muito para essa hora da aprovação da carta de crédito. Um outro ponto é a renda. Se a pessoa tem renda comprovada, beleza, os 3 últimos contra-cheques do marido, da mulher, se for feito por imposto de renda, então que apresente o imposto de renda feito no momento certo e recolhido dentro do prazo correto ali, com 30 dias de carência. Às vezes a pessoa ouviu falar sobre o imposto de renda, foi explicado lá no início, mas ele achou que ele poderia fazer na hora que ele realmente precisasse, qualquer época do ano, o que não é verdade, não pode, não funciona fazer o imposto de renda fora de época. Então eles têm a renda que está solicitando, que está de fato nos apresentando, que tem essa renda, mas é renda informal. Eu expliquei no módulo 1, mas a pessoa talvez passou de boa ali, não entendeu, fez desentendido e a renda dele é 100% informal. Então nós vamos trabalhar com esse cliente para ele fazer o imposto de renda no ano seguinte. Não vai dar para continuar com esse momento, com esse empréstimo habitacional neste ato. Vamos ter que acompanhar esse cliente, eu já fiz isso dezenas de vezes, acompanhar esse cliente até o próximo ciclo do imposto de renda, que normalmente é março e abril de cada ano. Então, conforme for o período desse atendimento, eu converso com o cliente, guardo essa ficha e faço acompanhamento até o período do imposto de renda.
né, para que ele consiga, então, comprovar a renda. O contador vai solicitar dele as informações necessárias e ele vai apresentar e declarar a sua renda ali. Aí sim, pode estar apto a fazer o processo andar, porque agora ele já alinhou a sua renda ali através desse imposto de renda. Pode ser MEI, pode ser autônomo, pode ser de qualquer forma ali, mas ele precisa de comprovar essa renda ali. Outro ponto interessante, se a pessoa tem carteira assinada, e vai precisar então do extrato do fundo de garantia, porque a pessoa às vezes tem anos e anos de carteira assinada, ele estima que ele tem lá 10, 15, 20 mil de fundo de garantia, mas ele esquece que ele foi fazendo retirada, que o governo permitiu nos últimos anos, né, por conta de pandemia e algo mais, a retirada do imposto de renda, do fundo de garantia. Então, como esse cliente foi sacando o fundo de garantia, a maioria das pessoas costuma ter a memória seletiva, né? Ele acaba esquecendo que já fez essa retirada, passa para você, nos passa no caso, que para você, porque esse vídeo ele atende tanto o cliente final que pretende ter a casa, como orientar outros profissionais, engenheiros, arquitetos, recém-formados, né? Quem está enganjando nesse mercado aí de financiamento, de empréstimo habitacional. É uma explanação ampla, porque eu estou aí há 30 anos no mercado, então ela tende a esclarecer quem busca comprar a casa e orientar o profissional que busca a enganjar nesse mercado, certo? Então, dá para trabalhar nas duas vertentes aí com essas explanações, com essas explicações aqui. Então, esse momento ali vamos dizer, do pente fino da documentação, ele vai ser de muita valia por conta do que tem a vir no próximo passo aí, que é a aprovação da carta de crédito, certo? Tem mais pontos relevantes também, se a pessoa tem uma casa no nome dele, vai mudar a linha de crédito. Se ele já fez algum empréstimo habitacional nos últimos anos, também ele vai mudar a linha de crédito dele ali. Tem várias vertentes, né? Se ele buscar o Casa Verde e Amarela, né? O antigo Minha Casa Minha Vida, ele não pode ter caminhado por esse empréstimo anteriormente e por uma ocasião ou outra ele divorciou, então vai ter que ver qual é a realidade daquela documentação ali, porque um dos dois ficou com a casa ou venderam a casa, ficaram com dinheiro, então não vai mais poder ter um novo benefício. Então, essa triagem é muito importante. Não esquecendo ainda de falar sobre o SPC, sobre o Serasa. Às vezes a pessoa acha que está tudo certo, já aconteceu diversas vezes. Na hora de fazer esse pente fino, ir na associação comercial, pedir lá um nada consta lá, né? Ver como é que estão os dois CPF ali, se for cônjuge, né? Forem casados comprando, ou duas pessoas comprando junto. Leva então a documentação, puxa o nada consta lá na associação comercial e vai descobrir que tem algo lá atrás que está agarrado na vida daquela pessoa. Uma outra situação também que vem dando bastante contratempo são clientes que renegociaram dívida no passado, aonde ele devia um tanto no banco, pagou, sei lá, 10, 20% daquele valor ali, morreu a dívida, porém, ele não consegue facilmente um novo empréstimo. Então, se o senhor hoje tiver com a renda em dia, documentação em dia, não ter SPC, não ter Serasa, não quer dizer que você vá conseguir a casa própria. Por quê? Tem um histórico seu no mercado financeiro, no mercado dos bancos, né? Se você já fez esses acordões aí, acordão dentro do banco aí, com anistia, foi muito bom naquele momento, mas eu, particularmente, não aconselho ninguém a fazer esse tipo de acordo com o banco se ele visa ter sua casa própria lá na frente, tá? Porque isso vai prejudicar e muito ele conseguir um novo empréstimo nesse banco ou qualquer outro banco, porque de certa forma ele deu algum prejuízo, ele deixou algum prejuízo para uma instituição financeira. Isso vai para uma ficha única, um cadastro aí, que fica essa marca lá e não consegue facilmente. É um dado muito importante que eu já caminhei com vários clientes de não conseguir, de tentar e não conseguir o tão sonhado financiamento por conta de um histórico dele lá atrás. Então, a triagem dessa documentação, desse módulo 3, né, é muito importante para a gente não queimar no próximo passo, que é ir para dentro da instituição, ir para dentro do banco mesmo, levar toda essa documentação. Então, é importante
que o empreendedor entenda disso, que o profissional, o engenheiro, arquiteto, quem estiver fazendo a documentação, entenda dessas etapas aí, para que não queime cartucho depois com o banco lá. Que dá para caminhar com o cliente, dá para o cliente caminhar com o empreendedor, e limpando camada por camada dessas situações e preparando camada por camada dessa situação para que ele consiga realmente, né, ter o seu tão sonhado bem maior ali, que é a casa própria. Isso serve para quem quer comprar casa, terras, lotes, qualquer imóvel financiado. Os parâmetros são bem próximos ali para qualquer banco. Só a aquisição de terreno e construção que é mais pertinente mesmo, ou unicamente falando, só com a Caixa Econômica Federal, que é o que eu venho fazendo nos últimos anos aí, tá certo? E qualquer dúvida, chama lá no canal do Facebook, estou com o canal no Instagram, no YouTube, falando, explanando sobre isso. Deixa sua dúvida lá dentro, que eu vou estar atendendo, vou estar prontamente atendendo, né, essas respostas aí, que será um maior prazer, ok? Aquele abraço, um beijo no coração.